bem-vindos alunos do ensino médio a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e hoje nós vamos falar sobre a função seno. Já ouviu falar da função seno? Lembra disso? Lembra do gráfico da função seno? Bom, é isso que a gente vai falar hoje. Preciso que você separe aí lápis, borracha, caneta e folhas para anotação para poder acompanhar a nossa aula. E hoje eu conto com a presença da professora Inês para me ajudar. Bem-vinda, professora Inês. Tudo bem? Oi, professora Roberta, tudo bem? Bem-vindos, alunos, pais e professores que nos acompanham nas aulas do ensino médio. Não se esqueçam, alunos, que esta aula é um pouquinho diferente, ela é gravada. Então, a qualquer momento que você tiver dúvida, seja uma explicação, um enunciado, uma atividade, pause o vídeo, volte, veja novamente e depois dê um play. Então, você vai conseguir sempre rever a hora que você achar importante. Vamos então começar, professora Roberta? Vamos sim. Então, eu vou pedir para pôr, por favor, o primeiro slide na tela, o ciclo trigonométrico. Será que você lembra do ciclo trigonométrico? Bom, vamos primeiro entender o que é o ciclo trigonométrico, para depois a gente falar sobre a função seno. Então, o ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio de uma unidade. Como assim, professora? Imagina que eu peguei um compasso, abri esse compasso no tamanho de uma unidade e tracei essa circunferência, esse círculo que você está vendo aí, certo? Essa curvinha. Na hora que eu tracei essa circunferência, eu fui lá e tracei dois eixos perpendiculares. Então, você está vendo aí que você tem os dois eixos em cinza, um horizontal e um vertical. Tudo bem? Eles passam exatamente lá na origem, bem onde eu coloquei o compasso. Tudo bem até aí? Muito bem. Toda vez que a gente tem essa circunferência, a gente tem que pensar que isso tem a ver com rotação. E se a gente falar em giro completo, rotação completa, a gente lembra sempre que a gente está falando do quê? De 360 graus. Então, toda vez que a gente falar do ciclo trigonométrico, eu vou começar marcando um ponto aqui que vai ser o meu 0 graus, e a volta completa marcada nesse ciclo vai ser de 360 graus. Tudo bem até aí? 0 graus, volta completa, 360 graus. Muito bem, nesse ciclo a gente vai marcar ângulos. Lembra da abertura? Ângulos. Sim? Eu vou marcar o quê? Essas pontinhas, esses 4 extremos. Então, se a gente for pensar, 360 dividido por 4 dá exatamente 90 graus. Então, daqui até aqui em cima, a gente tem ângulos de 90 graus. Então, é o 0 e o 90 graus. Mais 90 graus, a gente tem 180. Mais 90 graus, a gente tem 270. E mais 90 graus, a gente tem 360. Então, esses são os extremos do meu quadrante. A gente tem 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus, os nossos 4 quadrantes. Tudo bem até aqui? Ah, legal, professora, a gente está falando de giro, giro completo 360, metade do giro 180, um quarto do giro 90, 3/4 270. Tá, isso eu já tinha visto na vida, mas eu estou vendo aí do lado radianos. O que é radianos? Radianos é uma outra medida para você medir esse... Medida para medir medida. Foi ótimo, mas tá bom. Medida para você medir o ângulo. Como que você vai medir esse ângulo, professora? Pode ser só em graus? Não, tem o radianos. Como que a gente vai ver isso? A gente vai ver pela circunferência. Já ouviu falar no comprimento da circunferência? 2π vezes r. Isso é o contorno da nossa circunferência. Lembra que eu falei que essa circunferência do ciclo trigonométrico tinha raio uma unidade? No lugar desse r, eu vou colocar o número 1. Então, eu vou ter 2 vezes π vezes 1. Ou seja, eu vou ter 2π. Professora, por que você está falando isso? Ou seja, os meus 360 graus equivalem a exatamente 2π radianos. Então, a volta completa em graus é 360 e a volta completa em radianos é 2π radianos. Tudo bem até aqui? Agora, eu vou pensar como descobrir os outros valores em radianos. Bom, 180 não era metade de 360? Se eu pensar na metade de 2π, dividir 2π por 2 vai dar só π. Então, o 180 é o π radianos. Tudo bem. E o 90 graus não é metade do 180? Bom, metade de π é π sobre 2. Ah, então deixa eu ver se eu entendi. 0 graus é o 0 radianos. 90 graus é o π sobre 2 radianos. 180 graus é o π radianos. E o 270, professora? Bom, se 90 graus vale π sobre 2, eu tenho 3 pedaços de π sobre 2. Então, eu tenho 3π sobre 2 radianos. Então, só para fechar, quando a gente fala do ciclo trigonométrico, quando a gente está falando em graus, a gente tem 0, 90, 180, 270 e 360. Volta completa. E quando a gente fala em radianos, 0, π sobre 2, π,
3π sobre 2 e 2π. Esses são os extremos do meu quadrante. Tudo bem até aqui? Por que eu estou falando disso? Porque eu vou usar estes valores para poder construir o gráfico da função seno. Tá bom, professora. Então, agora a gente vai falar então da função seno. Você já explicou o ciclo, já entendi os graus, já entendi o radiano. O que tem a ver a função seno? A função seno é esse eixo que está aqui na vertical. Tá vendo o eixo na vertical que eu marquei seno aqui em vermelho? Ó. Eu vou até limpar a minha tela, que ela está cheia de coisa marcada, só para você enxergar melhor. Então, a gente tem aqui, ó, em cima o seno. Se eu tivesse acionado a caneta e não mudasse o slide. Mas vamos lá. Quem mudou o slide para mim aí? Boa. Deixa eu acionar a caneta. Muito bom. Então, aqui é a função seno. Não tem problema. A função seno, ela está exatamente aqui, ó, esse eixo. Ou seja, este ângulo de 90 graus e este ângulo de 270, eles estão em cima do eixo do seno. Então, quando a gente tiver que calcular o seno de 90 e o seno de 270, vai ter um valor exato. Ou vai ser 1 ou vai ser menos 1. Aí você fala, por quê? Lembra que o ciclo tem o raio 1? Então, o 90 graus é exatamente para cima, para o lado positivo. O seno de 90 vale 1. E o seno de 270, que está embaixo, vale menos 1. Legal, professora. Mas e os outros ângulos? Esses dois aqui, ó, que estão do lado direito e esquerdo do seno. Esses dois, eles estão na direção do zero. Então, quando a gente fala em seno de 0 graus, seno de 180 graus e o seno de 360, que está no mesmo lugar, todos eles valem 0. Então, vamos fechar a ideia. Seno de 0 graus ou de 0 radianos, vale 0. Seno de 90 graus ou π sobre 2, vale 1. Seno de 180 graus ou π radianos, volta a ser 0. Seno de 270 graus ou 3π sobre 2, vale menos 1. Seno de 360 graus ou 2π radianos, volta a ser 0. Então, é 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0. Professora, por que você está falando isso? Porque é um ciclo. Isso é uma função periódica, ela tem um período, ela vai repetindo, repetindo, repetindo. Então, a nossa função seno é uma função periódica. Ela vai ter valores que vão estar repetindo. Então, eu vou usar esses valores para representar a função seno. Fala, tudo bem, professora, legal, gostei do que você falou, mas eu quero entender melhor. Então, vamos para o próximo slide. No próximo slide, a gente tem aí o que é a função seno. A função seno é y igual a seno de x ou f de x igual a seno de x. Quando a gente fala em função na matemática, a gente está falando do quê? De duas grandezas, o x e o y, ou o x e o f de x, relacionadas. E toda vez que a gente tem uma relação, quando eu atribuir um valor para o x, eu vou encontrar um valor para o y. E aí eu consigo representar isso num plano cartesiano. Então, falou em função, tem um desenho no plano cartesiano. Ah, então, professora, você falou tudo aquilo sobre os ângulos, sobre o valor de seno, para poder representar no plano cartesiano? Isso mesmo. Então, põe a tabela na tela. Aí, na tabela, a coluna do x, a gente tem 0 graus, 90 graus, 180, 270, 360. E do lado, a gente tem em radianos. Então, 0 graus, 0 radianos. 90 graus, π sobre 2. E assim por diante. Na coluna do y, a gente tem o valor do seno, que é aquilo que eu acabei de mostrar no ciclo. Seno de 0 radianos é 0. Seno de π sobre 2 radianos é 1. Seno de π é 0. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. E seno de 2π é 0. Com esses valores, eu vou representar isso no plano cartesiano. Esses são os valores do meu eixo x e esses são os valores do meu eixo y. Aí você fala, legal, professora, no eixo y você vai usar 0, 1, 0, menos 1 e 0. Agora, no eixo x, você vai usar grau, vai usar radiano, o que você vai usar? Não tem como colocar grau lá no eixo x. Então, para isso que a gente usa o radianos. Ah, então você falou de radianos para poder representar no eixo x? Mas como? Toda vez que aparece o π, eu vou trocar por 3,14. Então, aqui, π sobre 2 vai ser metade de 3,14. O π vai ser o 3,14. Bom, vamos ver o gráfico para ver se vocês entenderam mesmo o que eu estou falando. Mostra o gráfico para eles. Bom, este gráfico é o quê? É a marcação daqueles pontos da tabela no plano cartesiano. Então, quando a gente tinha 0 radianos, o seno de 0 era o próprio 0. Quando a gente tinha π sobre 2, o seno de π sobre 2 era 1. Quando a gente tinha π, seno de π era o próprio 0. Seno de 3π sobre 2 era menos 1. E o seno de 2π voltava a ser 0. Ou seja, a gente tem essa construção linda aí. É uma onda. Lembra que eu falei que era uma função periódica, cíclica, que ficava repetindo? Então, é uma onda. Essa onda ela fica sempre repetindo. Então, ela fica lá no 0, bate lá em cima no 1, volta para o 0, bate no menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, e é eterno. Então, isso é a função seno, é uma função periódica. Observem bem o gráfico. Observem que esse do 0 até o π sobre 2, do π sobre 2 até o π, então, é o mesmo tamanho que a gente tem aí. E aqui a gente tem indo do menos 1 até o 1.
Bom, quando a gente fala na função seno, ela tem um nome especial. Que nome é esse? Senoide. Está vendo que está anotado aí? Então, a senoide é o nome do gráfico da função seno. Legal. O que tem mais na função seno? Ela tem duas características muito importantes, que a gente vai trabalhar hoje. É o período e a imagem. Então, por favor, o próximo slide sobre o período. O período da nossa função é o quê? Pode pôr para eles na tela grande? Isso. Quando a gente fala em distância horizontal entre dois picos, ou seja, a gente está medindo a distância ou entre os picos superiores, ou entre os picos inferiores, ou a gente está olhando o tamanho da repetição da onda. Como assim, professora? Olha aqui comigo, ó. A onda começou aqui no zero. Ela foi subindo. Ela subiu, ela desceu até lá embaixo no -1. Ela subiu. A partir desse ponto, que é o 2π, ela vai começar a subir novamente. Está vendo que ela vai começar a repetir este movimento aqui? Ó? Então, a gente percebe que a onda veio, começou e terminou exatamente na direção de quem? Do nosso 2π. Então, a distância entre os dois picos superiores, ou a distância entre os dois picos inferiores, ou aonde ela começou e ela terminou, essa distância horizontal vale 2π. Então, o período dela é 2π. Professora, toda a função seno, o período é 2π? Sim, função seno, y igual a seno de x, período é 2π. Próximo slide, agora a imagem. Vamos para a imagem. A imagem é o quê? É a oscilação da nossa função em relação ao eixo y. Você consegue perceber que essa onda está presa dentro deste intervalo? Ó? Eu até fiz um pontilhado em cima e embaixo para mostrar para vocês que a onda fica oscilando entre -1 e 1. É um intervalo matemático. Então, a gente representa aqui, ó, no formato de intervalo ou com chave ou com o colchete. Se a gente coloca a chave, como que a gente lê isso? O y, ele é ao mesmo tempo maior ou igual a -1 e ao mesmo tempo menor do que o 1, ou seja, está oscilando entre o -1 e o 1. Sim? Ou a gente põe aqui intervalo fechado entre -1 e 1. Mostra aí para eles, por favor. Essa é a nossa imagem. Tudo bem? Aí você fala, legal, professora, mas como que eu vou aplicar isso num exercício? Então, vamos para o exemplo 1 para a gente poder entender como vai aplicar isso. Peguei agora uma função diferente, ela chama g de x igual a 2 mais seno de x. Eu quero completar a tabela, fazer um esboço do gráfico dessa função e calcular o período e a imagem dessa função. Na hora que eu coloquei a tabela, eu fui bem esperta. Eu peguei o mesmo que a gente usou para o seno. Coloquei no x os valores lá em graus e radianos, lembrando que eu vou usar radianos no eixo x. Para seno de x, eu já coloquei o valor do seno. E aqui do lado, eu escrevi y igual a 2 mais seno, porque na hora de colocar no plano cartesiano, eu vou usar o y. Está vendo que é 2 mais seno? 2 mais o valor do seno. Eu já sei o valor do seno, então eu só vou somar 2? Vamos lá. 2 mais 0, que é o valor do seno aqui, ó. Quanto é 2 mais 0? 2. 2 mais 1 vai dar 3. 2 mais 0 dá 2. 2 mais, cuidado com o sinal, vou pôr entre parênteses. Tenho 2, devo 1, fico somente com 1. E 2 mais 0. Então, eu somei estes valores com o número 2. Tudo bem, gente? Então, agora eu tenho novos pares ordenados. Põe, por favor, o próximo slide que tem a resolução bonitinha. Eu tenho o par ordenado onde o x vale 0 radianos e o y vale 2. Π sobre 2 radianos com o 3. E assim por diante. Π com o 2, e eu vou marcar isso lá no plano cartesiano, os x e os y. O x vai ser o mesmo esquema, aquele mesmo tamanho, 0 π sobre 2π. Agora, o y, observe que a gente tem o número 1, o número 2 e o número 3. Então, no nosso eixo, a gente vai ter que ter 1, 2 e 3. Tudo bem? Põe, por favor, a resolução, para eu poder mostrar o gráfico para eles. Isso mesmo, marquei lá, ó. O 0 está ligado com o número 2, o π sobre 2 está ligado lá em cima com 3, o π está ligado com 2, 3π sobre 2 ligado com 1, o 2π ligado com 2. Então, observem esse gráfico, pode pôr para eles verem. Se você olhar, é uma onda igual a que eu tinha feito, só que a outra onda que eu tinha feito, ó, ela estava aqui. Ó, vou até cruzar ela aqui meio, só para mostrar para vocês como ela era. Tá? É a mesma onda, só que ela subiu. Observe que ela subiu exatamente 2 unidades, porque a nossa função está somando 2. Ah, então 2 mais seno é o mesmo gráfico, só que só deslocou 2 unidades para cima? Legal. E o período dela, professora, mudou alguma coisa? E a imagem? Período, o que era o período mesmo? Distância horizontal. Se você olhar onde ela começou e onde ela começa a repetir, continua sendo 2π. Então, o período não alterou. Ah, mas e a imagem, professora? A imagem, sim. Está vendo que a nossa curva está concentrada entre o 1
e o 3. Se você perceber, não era menos 1 e 1? Se eu pegar o menos 1 e somar 2 unidades, vai dar exatamente 1. Se eu pegar o 1 e somar 2 unidades, vai dar o 3. Então, a nossa imagem somou 2 unidades em cada um dos valores menos 1 e 1. Então, põe, por favor, na tela de novo para eles. Período é a mesma coisa. Imagem, somei 2 em cada um. Então, quando eu estou somando um número com a função seno, essa função se deslocou para cima, essa quantidade de unidades, e a imagem foi somada a este número. Tudo bem? Vamos para o segundo exemplo, quando a gente está multiplicando. No exemplo 2, a gente tem a função h de x igual a 2 vezes o seno. Ah, professora, é a mesma ideia, só que agora a gente vai fazer vezes 2? Isso mesmo. Quero fazer o gráfico, calcular o período e calcular a imagem dessa função. Então, a gente tem os valores de x, o seno de x, e eu vou vir aqui e vou multiplicar por 2. 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 0, 2 vezes menos 1, e 2 vezes 0. Então, vamos lá. 2 vezes 0 vai dar 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0 vai dar 0. 2 vezes menos 1, cuidado com o sinal, por isso que eu coloquei parênteses, regra de sinal, menos 2. E 2 vezes 0, 0. No eixo x não mudou, mas no eixo y eu vou usar 0, 2 e menos 2. Então, eu vou ter que ter 1, 2 e menos 1, menos 2. Ok? Pode mostrar a representação gráfica para eles, por favor. A resolução, claro, para quem quiser. E agora o próximo. Vamos marcar os pares ordenados. 0 ligado com 0, π sobre 2 ligado com 2, π ligado com 0, 3π sobre 2 ligado com menos 2 e o 2π ligado com 0. Fiz a minha curva. Quero que vocês percebam que a minha curva anterior, ó, ela era aqui presa entre o menos 1 e 1, lembra? Ela ficava aqui, ó. Se você pensar, ficou torto. Tá bom. Ela ficava presa entre o menos 1 e 1. A nossa curva nova, ela ficou alongada, ela ficou esticada. Eu estiquei ela entre o menos 2 e o 2. O período, que é o tamanho lá da distância horizontal, não mudou, continuou sendo 2π. Ah, então quando eu multiplico por alguém, o período é o mesmo, o que muda é a nossa amplitude, nossa imagem, ela puxou assim, ó. Então, em vez de ser menos 1 e 1, virou 2 e menos 2, ou seja, eu peguei o menos 1 e 1 e multipliquei por 2, deu menos 2 e 2. Então, a nossa imagem é de menos 2 até 2. Vou limpar a tela só para você poder olhar bem e observar o gráfico que foi esticado, porque agora, e agora, professora Inês, o que vai acontecer agora? Agora é o momento das atividades. A professora Roberta vai ler para vocês 2 atividades. Você pause o vídeo, resolva. E depois, na sequência, dá um play para conferir as suas respostas. Vamos, então, na leitura, professora Roberta? Vamos sim. Então, põe, por favor, a atividade 1 na tela. Vocês vão completar a tabela e construir o esboço de g de x igual a 3 mais seno. E vai me indicar o período e a imagem. Use os valores aí da tabela. 3 mais, é bem simples. Pense o que vai acontecer, período e imagem. Atividade 2. H de x é 3 vezes o valor do seno de x. Completa a tabela, faz o esboço, observe o período e a imagem. Ok? E agora, professora Inês? Muito bem. Agora é o momento de você pausar seu vídeo e resolver essas 2 atividades. Quando você terminar, dá novamente um play e vem conferir essas respostas com as explicações da professora Roberta. Então, a resolução das atividades na tela para os nossos alunos. Voltamos. E aí, vocês conseguiram? Não? Sim? Bom, calma, não fique transtornado. Vamos conferir as respostas? A professora Roberta vai explicar tudinho de novo. Certo, professora? Certo, então vamos lá. Atividade 1 na tela para eles. A nossa função é g de x igual 3 mais seno. Então, eu vou pegar o valor do seno e vou somar 3. Então, a gente tem aí 3 mais 0, que dá 3. 3 mais 1, que dá 4. 3 mais 0, que dá 3. 3 mais, cuidado com o sinal de menos, menos 1, que vai dar 2. E 3 mais 0, que dá 3. Põe, por favor, a resolução para eles da tabela. Formamos os pares 0 radianos com 3, π sobre 2 radianos com 4, π com 3, 3π sobre 2 com 2 e 2π com 3. Eixo y ficou marcado 2, 3, 4 e o eixo x os valores de sempre. Pode mostrar, por favor, o próximo slide. Observe que o nosso gráfico subiu 3 unidades. Então, 0 com 3, π sobre 2 com 4, π com 3, 3π sobre 2 ligado com 2 e o 2π ligado com 3. Qual é o período?
2π. Qual a imagem? Nosso gráfico está ali oscilando entre 2 e 4. Então, lembra aquele menos 1 e 1? Eu somei 3 unidades, ele deu 2 e 4. Pode mostrar para eles? Muito bom. Agora, vamos para a atividade 2. Atividade 2 na tela, mesma coisa, só que agora é 3 vezes. Então, vamos lá. 3 vezes 0 vai dar 0. 3 vezes 1 vai dar 3. 3 vezes 0 vai dar 0. 3 vezes menos 1, cuidado com a regra de sinal, vai dar menos 3. E 3 vezes 0 dá 0. Pode mostrar a resolução para eles. Os pares ordenados, a gente vai ter ali no y do 0, o 3 e o menos 3. Pode mostrar o gráfico? Então, a gente ligou aqui, ó, 0, o 3, 0, o menos 3, o 0. E a gente fez essa linda curva, que é igual às anteriores. Período continua sendo 2π, e a nossa imagem, que era menos 1 e 1, como a função foi multiplicada por 3, ela foi também multiplicada por 3, então está oscilando entre menos 3 e 3. E espero que você tenha gostado da aula. Foi um prazer. Até uma próxima aula. Mas antes, professora Inês, o que a gente vai fazer agora? Ok, agora é o momento do fechamento. Então, procure seu professor na sua escola para tirar maiores dúvidas ou assista novamente a nossa aula lá no repositório. E a gente se vê numa próxima aula de matemática. Até breve! Tchau, tchau, pessoal!